livre para poder fazer a transmissão, então. Bom, queria agradecer a presença do senhor aqui. A gente vai dar início, então, ao nosso bate-papo. Eu queria apresentar para o senhor o E-Quarentena. O senhor, não sei se o senhor lembra de mim, mas eu era uma das estudantes que participou da Jornada Espacial o ano passado. Enfim, a gente criou esse projeto durante a quarentena para poder não deixar que com toda essa pandemia, toda essa situação, toda essa crise humanitária, política, inclusive, que o Brasil tem estado no meio, né? Que a questão da crise ambiental não fique deixada de lado, que é uma das grandes preocupações que eu acabo tendo durante essa quarentena. E bem, para começar, então, eu queria pedir para o senhor se apresentar. Temos muitos estudantes aqui, muitas pessoas mais jovens, outras que não participaram da jornada espacial, algumas talvez não conhecem o senhor, outras muitas devem conhecer, principalmente a galera que está na faculdade. Se o senhor puder se apresentar para a gente, seria uma honra. A honra é minha estar conversando com você. Sim, eu me lembro de você, da Jornada Espacial. E eu sou um cientista brasileiro que desenvolvi minha carreira fazendo pesquisas sobre clima e sobre a Amazônia. Mudanças climáticas, desastres naturais, a importância da Amazônia para a estabilidade climática, os riscos que a Amazônia vem correndo com os desmatamentos, com as queimadas. Então, essa é a minha carreira científica. Eu trabalhei 37 anos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos. Trabalhei 4 anos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, em Manaus. Esse foi o meu primeiro emprego, eu era um jovem engenheiro, em 1975. Fui trabalhar lá, depois fui fazer meu doutorado, fui para os Estados Unidos, fiz meu doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, em meteorologia, e depois voltei ao Brasil e me liguei ao INPE, mas sempre voltei em 82 e desde 83 eu faço pesquisas sobre a Amazônia, pesquisa de campo, hoje menos, mas pesquisas de campo. E em 2016, segundo semestre, eu me aposentei do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu já tinha 41 anos de serviço público, mas eu não parei. Eu continuo envolvido numa série de pesquisas, oriento vários alunos de doutorado, de mestrado, e hoje tenho uma ligação com o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Estamos desenvolvendo um projeto sobre a Amazônia, chama Amazônia 4.0, que é um novo conceito de como desenvolver uma economia na Amazônia de floresta em pé, como manter a floresta em pé e ainda assim gerar emprego, gerar desenvolvimento econômico. Esse é um projeto que eu tenho me dedicado bastante desde 2017, mas continuo envolvido em pesquisas também sobre clima, sobre a Amazônia, sobre desastres naturais. Perfeito, professor. Deixa eu só dar um recadinho pessoal. Eu imagino que todo mundo tenha muitas perguntas a fazer pro professor. Então, como o nosso tempo é um pouco escasso, tá? A gente não vai conseguir dar conta de 56 perguntas, por exemplo. Então, eu vou dizer pro pessoal que quiser fazer perguntas, já tiver perguntas prontas, quiser deixar no chat, porque quando a gente reservar o nosso tempinho para fazer as perguntas para o professor Carlos Nobre, a gente já vai ter pronto e a gente não vai perder tempo lendo, procurando perguntas, tudo bem? Professor, uma dúvida que eu tenho, mais uma dúvida pessoal, é algo que eu queria perguntar para o senhor, antes da gente começar a entrar no assunto sobre a Amazônia e sobre o projeto Amazônia 4.0 em si, que é, por que meio ambiente? Por que o senhor decidiu migrar da sua carreira, né? Você é formado em engenharia eletrônica pelo INPE, né? Ou pelo ITA. E aí eu fiquei com essa dúvida, por que o senhor trocou, né, seu interesse principal para a questão do meio ambiente? Eu sempre tive interesse em meio ambiente. Eu tive
muita sorte de ter um pai que era apaixonado pelo meio ambiente, pela natureza. A minha infância inteirinha, ele falava muito disso. E também eu tive sorte que eu cresci na cidade de São Paulo na década de 50 e 60. E, por sorte, eu sempre morei perto de fragmentos da Mata Atlântica, que hoje, infelizmente, não existem mais. Então, eu com, acho que 2 anos de idade, eu saí do bairro da Penha, onde eu morava, e fui para Santo André, morava na beira de um fragmento de Mata Atlântica. Depois mudei para o Butantã, morava na beira de um fragmento de Mata Atlântica. Depois passei dos 11 até os 17 anos no bairro do Ferreira, em São Paulo, na beira de uma Mata Atlântica. Então, a minha vida inteira como criança foi brincar na Mata Atlântica. E aí isso me levou muito às vezes, quando eu ia passar alguns dias de férias, quando eu era menino, na casa de um tio meu no litoral, na Praia Grande, na cidade de Mongaguá, eu passeava muito na zona de mangues ali, e fui até várias vezes, caminhava nas trilhas até o sopé da Serra do Mar, ali, dava uns 14, 15 quilômetros. Então, isso aí sempre teve na minha vida. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer excursões com colegas do científico, naquela época chamava científico, ensino médio, e a gente veio para Ubatuba, para Ilhabela, porque passei muitos dias acampando em Ilhabela. Então, quer dizer, a minha vida foi sempre assim. Diferente da geração de vocês, quando eu estava na escola pública, eu sempre estudei em escola pública, naquela época, se o aluno era bom de física e matemática, tinha uma indução muito forte para fazer engenharia. Se o aluno era bom de ciências biológicas, tinha uma indução muito forte para fazer medicina. E se o aluno queria ganhar dinheiro, fazia advocacia. Então, isso é década de 60, estou falando, é uma coisa cultural naquela época, e eu era um bom aluno de física e matemática. Então, aquilo era uma pressão. Depois o cursinho anglo-latino me deu uma bolsa, porque eu estudava numa escola pública e a qualidade não era boa. Eu não teria muita possibilidade de entrar numa escola como o ITA, como a Escola Politécnica da USP. Aí eu ganhei uma bolsa do anglo-latino e fiz o cursinho, atingi um nível melhor, competi e entrei na USP e no ITA e decidi estudar no ITA. E aí, essas coisas, eu fui muito assim no efeito manada, né? Bom aluno em física e matemática vai fazer engenharia. Quando eu estava no ITA, que eu comecei a ver que não era o meu futuro não era engenharia eletrônica. Por mais que eu respeite totalmente o belíssimo trabalho dos engenheiros, mas o meu futuro tinha que ser alguma coisa ligada com o meio ambiente. Quando eu tinha 16 anos, eu nunca vou me esquecer, eu fui convidado por um primo meu, que é um professor hoje da Exalc, Escola de Agronomia, Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, o professor Marcos Sorrentino, que era um pouco mais novo que eu, e ele me convidou para ir assistir numa cidade próxima de São Paulo, em Budas Artes, uma palestra do então super famoso biólogo da USP, o professor Paulo Nogueira Neto. Eu tinha 16 anos, ele tinha 14, nós fomos. Isso é 1967. E eu fiquei muito impressionado, ele também, com o que o professor Paulo Nogueira Neto, aquela palestra, a importância dos ecossistemas, da natureza, uma aula de biologia, aquilo me impressionou muito, ficou sempre na minha cabeça. E aí, quando no ITA eu falei, não, eu não quero seguir engenharia, eu comecei a me interessar muito e eu falei, bom, quando eu terminar, sim, e mais um elemento que me levou para a Amazônia.
Quando eu estava estudando no ITA, eu tive muita sorte que tinha um diretor do Centro Técnico Aeroespacial, o brigadeiro Paulo Vitor, que ele teve uma ideia muito... Isso aconteceu há alguns anos só, uma pena que nunca mais continuou. Mas o ITA é uma escola é uma escola que tinha civis e tinha alunos militares. Na minha turma, por exemplo, do ITA, eram 100 civis, entraram 100 civis e 20 militares. E muitos desses militares da aeronáutica eram pilotos. E a aeronáutica exigia que todo piloto, todo ano, pilotasse. Eles tinham que, durante as férias, pilotar um avião, que é para manter a capacitação, né? Um exercício obrigatório para os pilotos. E o brigadeiro Paulo Vitor criou, então, um programa, porque ele nos deu uma espécie de uma aula e falou assim, olha, a maioria dos engenheiros do ITA estão todos ficando no Sudeste. O brigadeiro Paulo Vitor era do estado do Pará, paraense. E vocês precisam conhecer o Brasil. Então, ele criou um programa que existiu em 1971, 72, 73, que era... Pegava um avião, naquela época um avião muito antigo da Segunda Guerra Mundial, chamado DC-3, e aí um desses alunos piloto, 2 alunos piloto, eles nos levavam, e nós todos íamos para conhecer uma parte remota do Brasil. Então, eu tive muita sorte que consegui ir nesses 3 anos, porque a gente se inscrevia, tudo. E aí, 2 viagens foram para a Amazônia, 1971 e 1972, que era eu fui até o Amapá, cidade de Macapá, 1971, e em 72 eu fui até o extremo oeste da Amazônia, cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, fronteira com o Peru. E aqui, um avião DC-3, ele voa mais baixo, voa 5 quilômetros, portanto a gente tinha uma belíssima visão da floresta, uma belíssima visão. Era uma viagem de uns 15 dias. A gente parava no aeroporto, ficava na base aérea, visitava, pegamos barco em Rio Branco e andamos pelo Rio Acre. Então, aquilo tudo, eu com 20, 21 anos, aquilo tudo me fez pensar, eu quero trabalhar na Amazônia. Não estava pensando ainda em ser cientista, pesquisador, mas eu falei, meu... E aí, quando eu me formei, eu comecei a procurar um emprego até achar um emprego de engenheiro no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, em Manaus, e realmente trabalhei lá 2 anos, antes de ir para os Estados Unidos, como engenheiro, apoiando lá os laboratórios e vários projetos, mas como engenheiro. Então, esse é um pouco, desculpe passar bastante tempo, mas um pouco para contar para você por que eu realmente deixei a engenharia. Felizmente, hoje, as opções para vocês jovens são muito grandes. Então, é muito diferente do meu tempo de adolescente. E hoje tem universidades com todas as áreas. Os alunos podem escolher o que desejarem, se quiserem ser cientistas. No meu tempo, não existia ainda, por exemplo, os programas de iniciação científica das universidades. E que hoje, esse programa que já existe várias décadas, ajuda muito a começar a despertar o interesse em vocês jovens em se tornarem cientistas, e é muito importante realmente que um percentual dos alunos universitários escolham a carreira científica, porque não existe possibilidade de progresso, principalmente encontrar trajetórias de sustentabilidade para o Brasil e para o mundo, se nós não investirmos também na geração de conhecimento. Perfeito, professor. Só ia te comentar um negocinho, é que eu não sei dizer o quanto melhorou. Ainda acho que na nossa geração ainda tem muito daquela história de que é dinheiro, vai para direito. Hoje nem tanto, mas muito desse peso da engenharia e da medicina, eu acho que na nossa forma, na nossa educação brasileira, ainda é muito contado. E sim, pai, essa foi uma indireta para você. Meu pai está assistindo aqui. Então, professor, eu queria te comentar para você, fazer agora uma pergunta, né? O que é o projeto Amazônia 4.0? Agora entrando nesse assunto, como assim manter as florestas de pé ao mesmo tempo que a gente gera renda? Isso parece até ser uma visão utópica. O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Claro, com maior satisfação. Vamos voltar 520 anos.
exatamente 520 anos, 22 de abril de 1500. As 13 naus portuguesas comandadas pelo comandante militar Pedro Álvares Cabral chegam na costa sul da Bahia, né? E ali ao sul de Porto Seguro, onde que a gente chama hoje o Monte Pascoal. A nave percebeu que eles estavam chegando perto de um continente quando o alerta, o vigia da nave, viu várias horas antes o Monte Pascoal. Então aí eles navegaram, chegaram. E aí tem um documento muito interessante escrito pelo escriba Pero Vaz de Caminha, e ele escreveu. O Cabral mandou uma das naus de volta para informar o rei de Portugal que tinham descoberto. Eles não sabiam onde que eles tinham chegado. Descobriram. E aí essa nau levou também a carta de Pero Vaz de Caminha. Em Pero Vaz de Caminha, eles foram muito bem recebidos, ainda que não tinha nenhuma comunicação verbal, pelos indígenas Tupinambá, que naquela época, hoje aquela região é habitada pelos indígenas Pataxó, mas naquela época, desde o Rio de Janeiro até aquela parte da Bahia, pelos Tupinambá. Muito bem recebidos. A gente vê nos livros de história que eles rezaram a primeira missa, colocaram uma cruz. E a carta do Pero Vaz de Caminha, por mais que tivesse um português arcaico, um estilo de escrever daquela época, mas ele menciona uma enorme admiração por duas coisas. Os portugueses vinham de uma região semiárida, na Península Ibérica é semiárida, com uma agricultura da Europa do século XVI, que tinham muito poucos produtos, muitos grãos, lógico, já animais domesticados, como gado, porco e aves, galinha, etc. E ele encontra a Mata Atlântica. E ele chegou no fim de abril, que é o começo da estação chuvosa ali da Mata Atlântica, do sul da Bahia. E ele via chuva todo dia. Eles ficaram lá 2 semanas, reabasteceram todos os navios de mantimentos que os indígenas forneceram, e de água, etc. E aí foram para a Índia e o Cabral morreu lá, porque aquilo era uma missão militar. Portugal estava tentando dominar umas partes do que hoje é a Índia e mandou uma missão militar e foi uma derrota daquela missão em particular, e Cabral morreu naquela tentativa de invasão, da continuidade da invasão ali na Índia. Mas a carta dizia, do Pero Vaz de Caminha, ela dizia, primeiro, ficou admirado com a chuva, todo dia, e com a exuberância, a beleza da Mata Atlântica. Ali é realmente um trecho onde tem uma enorme diversidade de espécies. O Brasil, como um todo, já foram identificadas 16 mil diferentes espécies de árvores. É o país do mundo que tem a maior diversidade de toda a biodiversidade, mas certamente de árvores. Então ele viu aquela belíssima Mata Atlântica, porque as florestas que existiam, por exemplo, no norte de Portugal, elas eram florestas de 1 ou 2 espécies só, que são as florestas de latitudes médias. E ele vê uma floresta que não consegue nem ver 2 espécies idênticas. Ali, em alguns lugares ali onde eles aportaram, e no norte do Espírito Santo, chega a ter 450 diferentes espécies num hectare. Um hectare, 10 mil metros quadrados, tamanho de um campo de futebol. Então ele ficou muito admirado. E aí ele escreve isso tudo e ele fala: em se plantando, tudo dá. Quer dizer, a visão do europeu não tem valor a floresta. Quer dizer, essa mensagem do escriba Pero Vaz de Caminha, ela mostra muito claro que ele viu ali, se tem toda aquela vegetação fantástica e chuva, então ali você pode trazer as coisas da Europa e tudo vai dar, você plantando. Quer dizer, ele não viu o valor. Se a gente compara a agricultura
de roça dos Tupinambás de 1500 era muito mais diversificada do que a agricultura da Península Ibérica em 1500. Eles tinham dezenas e dezenas e muitas dezenas de alimentos, materiais que faziam fibras para fazer tudo o que eles precisavam e de drogas também, fitoterápicos e uma série de outras. Então, se a gente fizer uma comparação assim muito linear, a agricultura dos Tupinambás era muito mais desenvolvida do que a dos europeus daquela época. Mas isso tudo foi ignorado em função de uma presunção de superioridade. Os indígenas ali, esses do Brasil, não dominavam ainda a metalurgia, não tinham metais e não tinham armas. Tem a famosa história do Caramuru, que isso, na verdade, em linguagem indígena é trovão, que disparou uma arma e os indígenas ficaram muito assustados, achando que era uma divindade. Então, quer dizer, por essa superioridade física e guerreira, os colonizadores sempre se julgaram superiores e sempre ignoraram o conhecimento que já existia. Então, é um pouco, vamos dizer assim, eu pego esse exemplo para dizer que aí vieram todos os movimentos de colonização nas Américas e na América do Sul e no Brasil, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram o gado não se adapta à região com uma floresta muito densa como a Mata Atlântica. Então, eles, na verdade, começaram a levar o gado para o Nordeste, trazer o gado para o Nordeste, que era semiárido, com a vegetação de caatinga. Ali o gado se adaptou mais, que é um território muito parecido com Portugal, e em termos de vegetação, não em termos de clima, mas em termos de vegetação e também de água, vamos dizer assim, um lugar semiárido. O gado ali se adaptou muito bem e depois eles começaram a cortar a Mata Atlântica, inicialmente para cana-de-açúcar, depois para a pecuária. Então, quer dizer, nunca na história recente do Brasil, da colonização para frente, se buscou ver o valor, se existia valor na Mata Atlântica e mais recentemente na Amazônia. Então, essa é um pouco uma visão que não tem respaldo em ciência. Essa é uma visão de que as coisas que estão na natureza, na floresta, elas não têm valor econômico. Então, é de se perguntar, mas é verdade? E eu acho não, a ciência demonstra claramente, e a ciência é de muito tempo, não é a ciência de hoje, que existe um enorme valor econômico potencial na biodiversidade. E com os avanços científicos modernos, nós podemos realmente desenvolver, explorar esse valor econômico, mantendo a floresta em pé. Então, esse é o paradigma central do Amazônia 4.0. Há valor econômico na floresta em pé? Há muito valor econômico. Você pode retirar e beneficiar as populações, e beneficiar a economia dos países amazônicos? Pode, mantendo a floresta em pé, porque a riqueza da biodiversidade, com a ciência de hoje, que pode explorar essa riqueza, ela é visível. Então, dá um exemplo. 1 hectare, 10 mil metros quadrados, com o sistema agroflorestal, que são sistemas agroflorestais, são florestas, só que há um aumento da densidade de espécies que têm aproveitamento econômico. Vocês jovens todos já nasceram da geração açaí. Quando eu tinha a sua idade, eu só, em 1971, quando estava indo para Macapá, naquela viagem que eu mencionei, paramos em Belém, e aí, além de Belém, conhecemos um pessoal e nos levou na sorveteria Dona Marta. E aí eu vi aquele sorvete roxo e falei, nossa, o que é isso? E a pessoa da sorveteria falou, açaí. Foi o meu primeiro contato com açaí. Hoje, açaí está no mundo. Açaí, em sistemas agroflorestais, tem um valor que chega a ser 10 vezes mais rentável para quem explora sistemas agroflorestais do que pecuária na Amazônia. 3, 4 vezes mais rentável que soja na Amazônia.
Então, isso é um produto. Cacau também, castanha do Brasil também, e uma série de outros produtos. Então, mesmo hoje, se a gente olha a economia desses produtos da floresta e de sistemas agroflorestais, que são a floresta com uma densidade maior de algumas dessas espécies, por exemplo, em Tomé-Açu, você é descendente de japoneses, em Tomé-Açu, o governador do estado do Pará importou, vamos dizer assim, uma comunidade japonesa em 1929, e eles primeiro trouxeram arroz, não deu certo, depois eles começaram a passar para a pimenta do reino, teve uma economia importante por muitas décadas, depois um fungo atacou as plantações de pimenta do reino, e há uns 25 anos eles começaram a mudar para sistemas agroflorestais que eles aprenderam com as populações nativas. Hoje, a cooperativa de sistemas agroflorestais de Tomé-Açu, ela produz mais de 60 diferentes produtos, melhorou demais a vida de todas aquelas pessoas. Então, sistemas agroflorestais já são uma demonstração clara que eles fazem mais sentido econômico, eles geram renda maior, eles são muito mais distributivos. Uma fazenda gigantesca pecuária, ela tem 1.000 campos de futebol, 2.000, até 10.000, é uma pessoa que é dona. Um sistema agroflorestal é coletivo. O tamanho de uma dessas fazendas, que uma pessoa é dona de pecuária, sistemas agroflorestais beneficia milhares de pessoas. Então, já há muitos estudos que mostram que sistemas agroflorestais, desses alguns produtos que já têm uma dimensão de mercado, como o açaí, que é o que tem mais, o açaí já traz mais de US$ 1 bilhão por ano para a economia da Amazônia brasileira. Então, é isso, quer dizer, essa é uma motivação que já tem muito respaldo da economia de floresta em pé, do que já existe. O que o Amazônia 4.0 quer trazer? Ele quer mostrar que, além de você explorar o produto primário, você precisa dar o próximo passo. País desenvolvido é país industrializado. País desenvolvido é país industrializado. Se você olhar a vida e a vida dos seus bisavós, ou talvez tataravbisavós, eu acho que pela sua idade, e dos meus avós, os seus eram japoneses. Provavelmente vieram para as fazendas de café do interior de São Paulo. Os meus vieram para as fazendas, meus dois avós, meninos, menino e uma menina, vieram da Itália para a fazenda de café no interior de São Paulo. Mas eles saíram. O meu avô, com 26 anos, veio no processo de industrialização da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, industrialização é o que melhora a qualidade de vida de todo mundo. Não existe país desenvolvido que não seja bastante industrializado, principalmente país com uma população tão grande quanto a população brasileira. Então, o Amazônia 4.0 é juntar esse enorme potencial que a floresta tem. Olha, aqui eu só estava falando de alguns produtos da floresta. O açaí, que já atingiu escala mundial, o cacau, que se faz chocolate, a castanha no Brasil, mas existem milhares de produtos da floresta. Não é dezenas, é milhares. A ciência já estudou muito bem mais de 500 produtos para todas as áreas. Alimentos, bebidas, fitoterápicos, potencial para fármacos, para remédios, para a indústria cosmética, para a indústria óleos. Quer dizer, é um potencial gigantesco. E o que nós precisamos levar? Nós precisamos levar indústrias para a Amazônia. A Amazônia desenvolveu lá atrás uma visão dos militares, da ditadura militar dos anos 60. Em 1969 foi inaugurada a Zona Franca Industrial de Manaus. No início era uma Zona Franca só, depois criaram indústrias, e a ideia era criar uma indústria para poder desenvolver a Amazônia. Mas eles nunca pensaram, essa falta de visão, de que o maior potencial da Amazônia é a sua biodiversidade, é a floresta em pé. Ali foram trazidas indústrias prontas de fora, motocicleta, eletrônicos,
E a Zona Franca de Manaus, ela puramente funciona com os subsídios que nós todos brasileiros pagamos, que eles têm um subsídio ali na faixa de 20 bilhões de reais por ano, por isso que atrai as empresas, que elas vão lá e conseguem produzir eletrônicos, motocicletas mais barato do que, por exemplo, em São Paulo, porque tem um enorme subsídio que nós todos pagamos, e gerou um desenvolvimento industrial. Zona Franca gera direto e indiretamente uns 200 mil empregos em Manaus, mas nunca se pensou numa industrialização a partir da riqueza própria da Amazônia. A maior riqueza é a floresta, a maior riqueza são os rios, é a biologia, são os ecossistemas aquáticos, os ecossistemas terrestres. Então, esses exemplos que eu citei, açaí, cacau, castanha, já mostram o potencial. Então, a Amazônia 4.0 é um desafio científico, tecnológico, mas também de políticas de desenvolvimento sustentável, que é desenvolver uma economia, a gente chama bioeconomia de floresta em pé, utilizando muitos sistemas agroforestais, como esses que eu mencionei em Tomé Açu, e, inclusive, pulando fora da expansão da pecuária, que é a principal razão do desmatamento, restaurando áreas degradadas pela pecuária e pela agricultura, tornando essas áreas em sistemas agroflorestais. Isso já está acontecendo em uma pequena escala na Amazônia, principalmente no estado do Pará. E até o sucesso dessa cooperativa em Tomé Açu está fazendo com que esse modelo de cooperativas de sistemas agroflorestais, produzindo dezenas e dezenas de produtos, ele está se espalhando. Áreas que eram de pecuária estão agora deixando crescer sistemas agroflorestais. Então, esse ainda a escala é pequena. Então, a Amazônia 4.0 vamos desenvolver biofábricas. Vamos desenvolver biofábricas na Amazônia que façam o processamento desses produtos. Por exemplo, a indústria mundial do açaí é de mais de 10 bilhões de dólares. Hoje o açaí existe, se você quiser fazer um teste simples, é só botar a palavra açaí, pode botar ASSAI, pode botar C cedilha AI no Google Maps e você vai ver mais de 20 mil pontos com essas palavras no mundo. Não tem mais nenhum lugar do mundo que não tenha um lugar que vende açaí. E a indústria do açaí, ela já é de mais de 10 bilhões de dólares, um décimo disso está voltando para a Amazônia, o que é muito bom. Mas onde os outros 90% estão indo? Através da industrialização. Então, o açaí é produzido na Amazônia, ele é exportado como polpa, e aí ele é industrializado aqui em São Paulo, industrializado em outras partes do Brasil e do mundo. E tem inúmeros produtos do açaí. Se você vai em qualquer drogaria nos Estados Unidos e pergunta para o vendedor, ele vai te mostrar 5 a 10 produtos ali na drogaria que tem açaí. E a drogaria, não estou nem falando alimento, são outros produtos que o açaí foi industrializado, produtos a partir do açaí foram industrializados e hoje fazem parte de uma cadeia que não é só alimento e bebida. Então, por isso que é uma indústria de mais de 10 bilhões de dólares. É só para lhes dar um exemplo. Então, a Amazônia 4.0 é trazer a industrialização da quarta revolução industrial. É a revolução que vocês já nasceram praticamente dentro dela, jovens aí do ensino médio e jovens universitários. Ela começou praticamente aí na virada do século, que é essa revolução em que as tecnologias se tornaram muito baratas, acessíveis, amigáveis, né? Qualquer pessoa hoje opera um telefone celular sofisticado que faz 1 milhão de coisas e as pessoas aprendem a operar. Então, hoje, uma pessoa que sabe operar um telefone desse saberia operar uma máquina de transformação de um produto da floresta, do açaí, da castanha e de centenas de outros produtos. Então, você pode trazer essas tecnologias, pode criar bioindústrias, biofábricas na própria Amazônia, e essa agregação de valor, que nunca é menos do que 5 vezes entre vender um produto primário e vender um produto industrializado, é essa agregação de valor que vai gerar um bem-estar
para as populações amazônicas e também nós passamos a exportar para fora da Amazônia e para fora do Brasil produtos industrializados que são essenciais para o Brasil se tornar um país de classe média, um país desenvolvido. A economia do Brasil vem se desindustrializando há 25 anos. É muito preocupante. Não há nenhuma possibilidade do Brasil se tornar um país desenvolvido, que a gente chama um país de classe média, se nós continuarmos nessa tendência. Quanto mais a economia brasileira depender de produtos primários, como minérios, como produtos agropecuários primários, como madeira exportada sem processamento, a nossa economia vai sofrer muito e o país vai se tornando cada vez mais desigual, porque não havendo grande industrialização, os melhores empregos diminuem. As oportunidades para vocês, jovens, dos melhores empregos vão diminuindo. E, inclusive, pode acontecer um enorme fluxo de imigração de brasileiros indo para fora, porque não havendo bons empregos no Brasil. Então, nós temos que nos reindustrializar, todo o país, mas na Amazônia nós temos que começar essa bioindustrialização. É um modelo muito diferente da Zona Franca de Manaus, é explorar, de fato, o potencial da nossa biodiversidade. Eu tinha uma dúvida, só fazendo um comentário aqui do Alexandre Bittar, ele disse que a sorveteria que você comentou, a sorveteria Santa Marta, infelizmente não existe mais. Mas é muito bom saber dessa parte da sua vida importante. Eu queria saber se o projeto Amazônia 4.0 ele inclui os povos indígenas que vivem nas terras amazônicas. Bom, em primeiro lugar, sinto saber que a Santa Marta não exista mais. Eu, na minha carreira toda, eu fui inúmeras vezes para Belém, mas eu confesso que já faz muito tempo que eu não procuro a sorveteria Santa Marta. Mas, logicamente, é uma pena que ela não exista mais, mas, de qualquer modo, houve essa enorme disseminação desses produtos, muitos produtos amazônicos, e o açaí atingiu essa escala mundial. Sem dúvida, é muito importante incluir as comunidades indígenas. Em primeiro lugar, nós temos que respeitar amplamente o direito aos grupos indígenas que não querem contato com não indígenas. Se a gente olhar, quando Cabral chegou lá perto em Porto Seguro, se estima, estudos antropológicos, arqueológicos, estimam que a população de comunidades indígenas, no que hoje o território brasileiro, era qualquer coisa entre 5 e 15 milhões. Certamente, talvez, vamos dizer, na faixa de 10, 11, 12 milhões, grande parte disso na Amazônia. Quer dizer, tinha mais população na floresta, vamos dizer assim, o que nós chamaríamos hoje de população rural, na floresta, do que hoje. O que aconteceu? Quando eu era criança, os livros de história, eu não sei se isso ainda existe, vocês me corrijam se existir ainda. Os livros de história, logo, quando a gente começava a estudar história no ensino fundamental, uma coisa que aparecia demais ali eram os nossos grandes heróis do século XVI, XVII, eram os bandeirantes. E o Palácio do Governo do Estado de São Paulo chama Palácio dos Bandeirantes. Essa época que eu morava nesse bairro, que chama Ferreira, num outro bairro, pertinho do Ferreira, perto da escola que eu estudei, que chama Caxingui, quem é de São Paulo deve conhecer, Caxingui, tem até hoje uma das casas dos bandeirantes. É um lugar histórico, né? A professora nos levava lá para conhecer. Era um lugar que os bandeirantes tinham uma casa, é dali que eles saíam, né? O que eram os bandeirantes daquela época? Eles eram o equivalente aos invasores ilegais de reservas indígenas que existem até hoje. Quer dizer, os bandeirantes, eles foram os primeiros que tentaram escravizar os indígenas. As culturas indígenas não eram facilmente escravizadas, porque os indígenas tinham um valor muito grande no local onde eles enterravam os antepassados. É um valor até hoje. E eles não queriam ser removidos dali. Então, não deu certo muito. Foi quando os portugueses decidiram buscar os escravos na África. Foram escravizados, foram assassinados,
Mas aí alguém pergunta, mas é isso que dizimou as populações indígenas do Brasil? Não. O que dizimou as populações indígenas do Brasil foram os vírus, as bactérias. Então, muitos, começando lá no tempo dos bandeirantes e continuando até a década de 40, década de 50, eram contatos com os indígenas em que os brancos, levavam e davam presentes para os indígenas contaminados, por exemplo, com sarampo. E os indígenas, inocentemente, aceitavam aqueles presentes. A contaminação biológica, eles não tinham resistência ao vírus. E eles morriam todos. Restavam pouquíssimos. Então, mais de 90% de milhões de indígenas, vamos dizer assim, 10 milhões, 1.500, para chegar a 40, 50 mil na década de 40, quase que extinção das populações indígenas no território brasileiro, eles foram dizimados por doenças que eles não tinham resistência imunológica. Então, aí depois começou um movimento de preservar os indígenas, surgiu o serviço indígena, que virou depois a FUNAI, e a Constituição de 88 ela garantiu o direito aos territórios indígenas. Isso, infelizmente, está sendo muito agora criticado pelo governo atual, que quer acabar com tudo isso. E aí as populações começaram a ter espaço, maior valorização cultural, e elas foram crescendo. Hoje tem o IBGE 2010, mostrou aí perto de 900 mil pessoas que se declaram indígenas. Mas, logicamente, tem um grande grupo desses que, pelas péssimas experiências de contato com não indígenas, eles preferem ficar isolados. Então, esses têm que ser respeitados como isolados e mantendo a cultura que eles desejarem. Mas a grande maioria dos indígenas querem manter a sua cultura, querem manter os seus valores culturais, espirituais, materiais, mas eles querem ter uma vida melhor. Eles querem ter uma vida material melhor. Então, não existe nenhuma impossibilidade. E as lideranças indígenas com quem eu já tive a oportunidade de conversar sobre a Amazônia 4.0, eles muito desejam que essas biofábricas cheguem nas suas comunidades, que eles sejam produtores, que eles sejam pessoas que produzem. Eles, logicamente, pela economia indígena, pelo valor cultural indígena, não tem o dono da biofábrica e o empregado. Eles são todos, tudo é coletivo, tudo é comunitário. Mas eles querem sim, eles estão muito interessados. E realmente nós queremos, assim que o nosso projeto for para o campo, nós esperamos já em 2021 começar a levar algumas dessas atividades para o campo, nós queremos dar capacitação para comunidades indígenas e que eles possam ser produtores. Por exemplo, o interesse de uma comunidade que eu já conversei com líderes indígenas, a Xaninca, na fronteira, no Acre, na fronteira com o Peru, eles têm o maior interesse em ter lá uma biofábrica que produza um chocolate com as espécies de cacau que só existem lá, com as espécies de cupuaçu, com cupuaçu. Os indígenas Yanomami já têm uma parceria com um produtor de chocolate, um chocolatier de Belém, que chama César de Mendes, e eles já estão fazendo um chocolate muito fino com variedades de cacau que só existem no território Yanomami. Então, a grande parte desses indígenas estão muito desejosos de melhorar de vida. E eles não têm absolutamente nada contra essas tecnologias, principalmente se você combinar essas tecnologias com o conhecimento tradicional. Por exemplo, um enorme potencial, só para citar, do território Yanomami. Os Yanomamis conhecem centenas de variedades de cogumelos. E eles sabem cultivar os cogumelos. Isso é conhecimento tradicional. Cogumelo não é só alimento, não é só esses cogumelos que a gente adiciona na comida, principalmente na culinária japonesa. Cogumelo tem um enorme potencial para fármacos, para usos industriais, para muitas atividades, inúmeras atividades. O cogumelo é um fungo, é um ser biológico muito importante no equilíbrio biológico do planeta. Então, tem milhares, a Amazônia tem milhares de variedades, de espécies diferentes de cogumelo.
E agora os Yanomami já começam a comercializar, ainda de uma maneira muito pequena, alguns dessas variedades, que só eles sabem cultivar, é muito difícil cultivar cogumelo. E, então, quer dizer, só para dar um exemplo, então você pode desenvolver uma biofábrica que industrialize algumas propriedades do cogumelo, mas lá na comunidade, próximo da comunidade. Então, é esse um pouco, sim, comunidades indígenas têm que entrar dentro do Amazônia 4.0. Perfeito, professor, muito obrigada. Gente, a gente vai dar uma continuidade aqui, seguindo algumas perguntas que o pessoal está fazendo ao longo do chat. Eu perdi algumas, gente, porque estavam muitas mensagens e eu acabei me perdendo, então quem não conseguir responder, manda por aqui. Professor, a gente tem aí mais ou menos 10 minutos, senão a Poliana me mata. Então, eu vou tentar pedir para o senhor, por favor, dar uma aceleradinha, ser um pouquinho mais objetivo para a gente conseguir responder o máximo de perguntas possíveis, tudo bem? Tudo bem, vamos lá, 10 minutos. Galera, pode mandar bala nas perguntas. Eu vou começar com a pergunta da Clarissa. Na opinião do senhor, quais os maiores empecilhos para o desenvolvimento das bioindústrias na Amazônia? E acredita que esse conceito possa ser empregado em outros biomas brasileiros? Sem dúvida, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. A Mata Atlântica tem praticamente uma diversa biodiversidade como a Amazônia. Resta 15, 20% só da Mata Atlântica. A Amazônia resta 80%, mas a biodiversidade é muito grande. E essa ideia pode ser implementada em qualquer da riquíssima biodiversidade do Brasil. Para implementar isso na Amazônia, nós precisamos mudar, primeiro, é um valor cultural. A floresta em pé tem muito mais valor. Então, nós estamos lutando muito para que essa ideia seja uma ideia dos brasileiros. Os brasileiros não têm só que se orgulhar da Amazônia do ponto de vista de ser um lugar onde se mantém a floresta, se mantém a natureza. Sempre, 90% dos brasileiros são contra desmatamento, em todas as pesquisas. Mas vamos também ver esse valor econômico para melhorar a qualidade de vida de todos os amazônicos. Então, sim, então essa valorização cultural é importantíssima, e aí precisamos ciência, tecnologia, e precisamos também um esforço concatenado do governo em políticas públicas, valorização, recursos para fazer a pesquisa necessária e recursos para apoiar a implantação dessas bioindústrias. Qualquer nova bioindústria no mundo, inicialmente, precisa de apoio. E o governo e o setor privado têm que apoiar a implantação dessas bioindústrias. Perfeito. Pergunta da Luana Garcia agora. Propostas de privatização de setores da sociedade podem afetar as propostas da industrialização e bioindustrialização no Brasil? Não necessariamente, porque esse modelo ele não é um modelo de empresas estatais. Esse é um modelo em que praticamente todo o desenvolvimento tecnológico ele tem que ser feito em laboratórios de empresas privadas. Em todo o mundo, as invenções, tudo que nos chega, tudo que a gente está vendo aqui, eu estou enxergando vocês através de um monitor do Apple, tudo isso foi desenvolvido em laboratórios de empresas privadas. Então, o desenvolvimento tecnológico, as universidades, os institutos de pesquisa, eles fazem a ciência básica, fazem o começo do desenvolvimento da tecnologia, mas aquilo virar um produto é pesquisa e desenvolvimento do setor privado. Então, nós temos que criar uma condição muito grande para o setor privado. E depois, o uso econômico, racional, sustentável da floresta em pé é uma atividade do setor privado e, portanto, a palavra não é nem privatização, porque não existe isso do setor público. É a geração de uma nova indústria que tem que nascer já como setor privado. Perfeito. Pergunta do Cleiton agora, que eu tinha perdido. Olá, professor. É possível explorar em maior escala o potencial científico das nossas florestas de forma responsável, visto que nossas florestas, principalmente a Amazônia, é uma verdadeira farmácia natural, mas pelo que eu ouço é pouquíssimo explorado. Essa o senhor respondeu em partes, né, também durante sem dúvida. Eu não falei de uma coisa. O Amazônia 4.0 ele vai até a alta tecnologia dos recursos genéticos, né? O lugar que tem a maior biodiversidade do mundo tem um enorme potencial se você conhece o valor biológico, vamos dizer assim, o valor intrínseco, o valor profundo biológico. O que é? São os recursos genéticos, são o genoma. Então, nós precisamos investir muito em ciência para ter um amplo conhecimento desse potencial biológico da Amazônia. Concordo totalmente
nós temos que multiplicar por 10, a 20, a 100 os investimentos em ciência para poder efetivamente explorar sustentavelmente a floresta. Como é que eu perdi? Achei. Pergunta da Isabela Teles. Fatores do agronegócio e pecuária impedem que esse projeto se concretize? A expansão indefinida e refletida e lógica do ponto de vista econômico e ambiental da fronteira agrícola da pecuária, que é o principal vetor do desmatamento, mas também da agricultura de grãos industrializada, ela dificulta muito. Ela não impede no sentido de que essa economia, já há demonstrações, olhando a economia do que se vê em sistemas agroflorestais, ela é mais poderosa do que uma economia de pecuária, principalmente. Mas é lógico que existe um debate político, por isso que eu digo, o primeiro ponto é o brasileiro valorizar a floresta em pé, porque aí passa a ser uma determinação, uma vontade do povo brasileiro, porque os setores tradicionais da pecuária, eles se negam a ver esse valor. Tem 10% de uma pecuária moderna no Brasil que vê esse valor, que procura praticar uma pecuária sustentável, mas ainda assim é uma minoria. Então, vamos dizer assim, tem que haver políticas públicas para induzir a pecuária a se tornar mais produtiva, que é baixíssima a produtividade da pecuária no Brasil como um todo e na Amazônia mais baixa ainda, e que, quem sabe, a próxima geração dos filhos dos pecuaristas já comecem a ver que é muito maior o valor da floresta em pé do que da floresta derrubada para a pecuária. Pergunta do Matheus Souza agora. A bioindustrialização pode ser um fator que diminua o avanço das fronteiras agrícolas em direção à Amazônia e também um fator essencial para a recuperação do cerrado brasileiro? Não há a menor dúvida, é exatamente isso. Porque se você cria uma economia, uma bioeconomia de floresta em pé, que é muito mais, primeiro, socialmente inclusiva, melhora a vida de todos, mas também economicamente muito mais rentável para o país, para a macroeconomia do país, é lógico que isso vai atrair bastante investimento, vai atrair muito interesse e pode sim servir como uma barreira à expansão irrefreável, vamos dizer assim, da fronteira agrícola. Perfeito. Pergunta da... Calma aí, que eu não li o nome dela. Da Paula Candiago. Professor, saiu esses dias que a população Yanomami está extremamente contaminada com o mercúrio oriundo das atividades de mineração. Essa tribo respeita muito as montanhas que estão sendo retiradas para mineração, o que de certa forma fere a cultura deles. Haverá alguma saída para essas questões ambientais, sendo que a FUNAI, que é o órgão que fala sobre eles, fala por eles, nem sempre respeita ou atua junto às tribos? Esse é um enorme problema que nós estamos vivendo no Brasil. Na administração atual da FUNAI, existe uma visão que desvaloriza totalmente as culturas indígenas e que enxerga valor econômico como o do ouro e de outros recursos minerais, acabar com a floresta, substituir por pastagens, por agricultura. Então, as populações indígenas têm lutado muito, grande maioria, bem acima de 95% dos indígenas querem a manutenção da floresta, querem a manutenção dos seus costumes. E então nós estamos vivendo um momento crítico no Brasil. A sociedade tem que estar muito atenta, tem que reagir, não pode aceitar o genocídio, e não estou falando só do Covid, estou falando mesmo antes da Covid, o genocídio, que é mais de 20 mil garimpeiros ilegais no território Yanomami, trazendo todo tipo de problema, trazendo doença, trazendo vício, trazendo prostituição, trazendo essa enorme poluição dos rios que já no corpo, no organismo de muitas populações indígenas já tem níveis preocupantes de mercúrio. Então, nós temos realmente que dar um basta nisso, respeitar o direito constitucional das populações indígenas
e conseguir também um outro modelo econômico para a Amazônia, que haja emprego, né? Que haja emprego. Muitas jovens acabam sendo levados para esse garimpo ilegal por falta de oportunidades econômicas. Nós precisamos criar oportunidades econômicas de uma bioeconomia de floresta em pé. Perfeito. Professora, a gente está batendo o nosso horário, mas eu queria finalizar com uma última pergunta da Elo Panini. Como os jovens, sendo futuros cientistas, engenheiros, políticos, empresários, podem contribuir com o projeto Amazônia 4.0? Excelente pergunta. O Amazônia 4.0 é um projeto que quer mais mostrar o potencial. Mas é lógico que o que eu acho que os jovens podem contribuir é vocês terem um pensamento de inovação, um pensamento de criar uma cultura de inovação. Por exemplo, muitos jovens podem resolver ser empresários, eles podem se envolver com esse modelo, não precisa necessariamente ser com um projeto chamado Amazônia 4.0, mas como desenvolver uma economia onde a biodiversidade seja muito valorizada em qualquer lugar do Brasil, especialmente na Amazônia. Se a pessoa estudar biologia, ou se estudar engenharia, ou se estudar qualquer outro assunto, como que você cria jovens, se associem, criem empresas, criem startups, criem coisas que explorem essa possibilidade imensa que o Brasil tem, que vai lhes trazer uma boa qualidade de vida, vocês vão viver bem e vocês vão estar contribuindo para a trajetória de sustentabilidade que o Brasil, a Amazônia e o planeta tanto necessitam. Sejam audaciosos, pensem em coisas diferentes, não fiquem presos sempre ao modelo antigo, ao modelo dos seus pais, dos seus avós de desenvolvimento. Inovem, inovem, inovem. Perfeito, professor. Muito obrigada. A gente conseguiu terminar ali no tempinho. Eu quero agradecer novamente a sua presença, desculpa qualquer coisa, e muito obrigada. Eu acho que essa conversa é muito importante para a gente, principalmente porque o senhor é uma voz, vamos dizer, muito poderosa no meio científico. Eu sei que muita gente tem deixado a ciência de lado e eu espero que parte dessa conversa pode ser repassada às outras pessoas, da nossa cidade principalmente, para poder reforçar esse lado que tem perdido força na política, tem perdido força no mundo. E é isso, eu quero muito agradecer novamente, senhor. E se o senhor tiver mais algum recado para nós, fique à vontade, nós vamos adorar ouvir. Eu só quero agradecer a oportunidade de falar com vocês e desejar, primeiro, que vocês passem muito bem a Covid-19. Vocês jovens já têm uma imunidade muito mais alta do que pessoas acima de 60 anos, mas passem muito bem, tomem cuidado, fiquem em casa e reforçar o que você falou. Prestem atenção na ciência. Vamos nos basear muitas das nossas decisões no que a ciência nos aponta, tanto para a crise da pandemia, como também para o futuro da Amazônia. É isso, gente. Muito obrigada. Eu só queria dar um recadinho para vocês que estavam esperando a conversa de amanhã. Ela foi remarcada para quinta que vem, tudo bem? Mas eu vou esclarecer melhor para vocês daqui a pouquinho, tudo bem? Muito obrigada novamente, professor. Agradeço imensamente a presença de todos. E é isso, gente. A nossa gravação vai ficar disponibilizada no YouTube, no canal do Perito Ambiental. Eu passo para vocês o link mais tarde. E também vai ficar gravada no Drive. Eu também passo o link para vocês, mas está no chat do E-Quarentena. Então, muito obrigada novamente. Muito obrigada, professor, de novo. Eu sei que eu tô falando muito obrigada. Mas a gente vai finalizando por aqui. Agradeço novamente e beijinhos desde vocês ao longo da semana.